Você já sentiu aquela queimação incômoda no peito depois de comer? Aquela sensação de que o alimento está voltando para a garganta e trazendo um gosto amargo na boca? Se você respondeu sim, provavelmente já enfrentou os sintomas do refluxo gastroesofágico. Neste vídeo, vou revelar os 5 alimentos que podem estar sabotando sua saúde digestiva sem que você perceba. Informações que podem transformar completamente sua qualidade de vida, diminuindo aquele desconforto que tanto atrapalha seu dia a dia e suas noites de sono. Fique até o final para descobrir não apenas o que evitar, mas também alternativas saudáveis que vão ajudar a controlar esses sintomas. Sua saúde digestiva agradece e, acredite, você vai se surpreender com o terceiro alimento da nossa lista. Vamos lá? Olá, queridos amigos que me acompanham. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes é tratado como algo normal, algo que temos que simplesmente aceitar e conviver. Estou falando do refluxo gastroesofágico, aquele problema que causa aquela sensação de queimação no peito, gosto amargo na boca e até mesmo dificuldade para dormir. Você sabia que cerca de 20% da população brasileira sofre com esse problema? E o mais impressionante, muitas pessoas nem sabem que têm refluxo, confundindo seus sintomas com outras condições. Mas antes de entrarmos nos vilões da nossa alimentação, vamos entender melhor o que acontece no nosso corpo quando temos refluxo. O nosso estômago produz ácido para digerir os alimentos. Isso é completamente normal e necessário. Entre o esôfago e o estômago existe uma válvula chamada esfíncter esofágico inferior, que funciona como uma portinha. Essa válvula deve se abrir apenas para deixar o alimento descer e depois se fechar para impedir que o conteúdo ácido do estômago volte para o esôfago. Quando essa válvula não funciona adequadamente, o ácido sobe e causa aquela sensação de queimação que conhecemos como azia ou refluxo. Você já parou para pensar como seria sua vida sem aquela queimação constante? Sem precisar carregar antiácidos para todo lugar que vai? Sem ter que dormir com a cabeceira elevada? Pois é, pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma enorme diferença. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Quero começar perguntando: você costuma sentir mais refluxo em determinados horários do dia? Após o almoço? Durante a noite? Essa informação é importante porque pode ajudar a identificar quais alimentos estão causando o problema. Vamos ao primeiro alimento que você deve evitar: os alimentos fritos e gordurosos. Isso inclui batata frita, pastéis, coxinhas e outros salgadinhos que adoramos. Por que eles são tão prejudiciais? Porque a gordura atrasa o esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento fica mais tempo no estômago, aumentando a chance de refluxo. Além disso, a gordura relaxa aquela válvula que mencionei, facilitando a subida do ácido. Você já notou como se sente pesado e com azia depois de comer aquela feijoada completa no domingo? Agora você sabe o porquê. Uma dúvida que muitos me fazem: mas nem uma batatinha frita de vez em quando? Bem, não estou dizendo que você nunca mais poderá comer esses alimentos, mas é importante reduzir significativamente seu consumo e estar atento às reações do seu corpo. Que tal substituir por batatas assadas com um fio de azeite e ervas? Igualmente saborosas e muito mais saudáveis para quem sofre com refluxo. O segundo vilão da nossa lista são as bebidas com cafeína. Café, chá preto, refrigerantes à base de cola e até mesmo alguns chás verdes. A cafeína, assim como a gordura, relaxa o esfíncter esofágico inferior. Você é daqueles que não consegue começar o dia sem aquele cafezinho? Ou termina o almoço com um cafezinho? Pois saiba que esse hábito pode estar contribuindo significativamente para o seu refluxo. Pergunto a você: já tentou reduzir o consumo de café? Notou alguma diferença nos sintomas de refluxo? Muitas pessoas relatam uma melhora significativa quando cortam ou reduzem drasticamente o café. Uma alternativa interessante é o café descafeinado ou chás de ervas como camomila, erva cidreira ou erva doce, que além de não piorarem o refluxo, podem ter efeitos calmantes no sistema digestivo. Chegamos ao terceiro alimento da nossa lista, aquele que prometi que iria surpreender você: o tomate e produtos à base de tomate. Sim, aquele ingrediente presente em tantos pratos da nossa culinária brasileira, desde o molho de macarrão até a pizza. O tomate é altamente ácido e pode irritar diretamente o revestimento do esôfago, além de estimular a produção de ácido no estômago. Você sabia que muitas pessoas relatam piora significativa do refluxo após consumir molho de tomate? E o mais curioso, algumas pessoas têm mais sensibilidade ao tomate cru, enquanto outras reagem mais ao tomate cozido. Você já observou como seu corpo reage ao consumir tomate?
Vale a pena prestar atenção nisso. E quais seriam as alternativas ao molho de tomate? Experimente molhos à base de abobrinha, cenoura ou até mesmo beterraba. São opções coloridas, nutritivas e que não provocam aquela queimação incômoda. Para saladas, que tal substituir o tomate por pepino, cenoura ralada ou beterraba? O quarto alimento da nossa lista são os cítricos: limão, laranja, abacaxi e maracujá. Frutas deliciosas e cheias de vitamina C, mas que podem ser verdadeiros gatilhos para quem sofre com refluxo. Assim como o tomate, as frutas cítricas são naturalmente ácidas e podem irritar o esôfago já inflamado pelo refluxo. Você costuma tomar aquele suco de laranja pela manhã em jejum? Ou finaliza as refeições com uma fatia de abacaxi? Esses hábitos podem estar contribuindo para o seu desconforto. Mas não se preocupe, existem muitas outras frutas que você pode consumir sem piorar o refluxo, como banana, melão, pera e maçã. Uma pergunta interessante: você já percebeu se o suco da fruta causa mais refluxo que a fruta inteira? Muitas pessoas relatam que sim, provavelmente porque ao processar a fruta, concentramos seus ácidos. Além disso, tendemos a consumir uma quantidade maior de fruta quando ela está na forma de suco. E finalmente chegamos ao quinto alimento da nossa lista: alimentos picantes. Pimenta, gengibre, curry, páprica. Esses temperos que dão aquele sabor especial às nossas refeições podem ser grandes vilões para quem sofre com refluxo. Os alimentos picantes irritam diretamente a mucosa do esôfago e estimulam a produção de ácido no estômago. Você é daqueles que não vive sem uma pimentinha na comida? Já experimentou reduzir gradualmente o consumo para ver se há melhora nos sintomas? Temperos como orégano, manjericão, alecrim e tomilho podem ser excelentes substitutos, dando sabor aos pratos sem provocar aquela queimação. Agora, além desses 5 alimentos principais, existem outros que também merecem atenção. O chocolate, por exemplo, contém tanto cafeína quanto teobromina, substâncias que relaxam o esfíncter esofágico inferior. A menta, surpreendentemente, também pode piorar o refluxo pelo mesmo mecanismo. E as bebidas alcoólicas? Nem se fala. Além de relaxarem a válvula entre o esôfago e o estômago, também aumentam a produção de ácido. Você está se perguntando: mas o que sobra para eu comer? Não se preocupe. Existem muitos alimentos que não apenas são seguros para quem tem refluxo, como podem ajudar a aliviar os sintomas. Grãos integrais, vegetais não ácidos, carnes magras, peixes, frangos sem pele, ovos, desde que não fritos, e laticínios com baixo teor de gordura são excelentes opções. Uma dica valiosa: não é apenas o que você come que importa, mas como você come. Fazer refeições menores e mais frequentes, em vez de 3 grandes refeições, pode ajudar significativamente. Você costuma comer rapidamente? Experimente mastigar mais devagar. Você se deita logo após as refeições? Tente esperar pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. E por falar em deitar, a posição em que dormimos também influencia muito o refluxo noturno. Elevar a cabeceira da cama cerca de 15 a 20 centímetros pode fazer uma grande diferença. Não estou falando de usar mais travesseiros, mas sim de elevar a cabeceira da cama mesmo, colocando tijolos ou blocos sob os pés da cabeceira. Você sabia que o excesso de peso também pode contribuir significativamente para o refluxo? Isso acontece porque a gordura abdominal exerce pressão sobre o estômago, empurrando o ácido para cima. Uma perda de peso, mesmo que modesta, pode trazer grandes benefícios para quem sofre com refluxo. Agora, uma pergunta importante: você já consultou um médico sobre seus sintomas de refluxo? Embora as mudanças na alimentação possam ajudar muito, é fundamental buscar orientação médica. O refluxo crônico não tratado pode levar a complicações sérias como esofagite, esôfago de Barré e, em casos raros, até mesmo câncer de esôfago. Você sabia que existem exames específicos para diagnosticar o refluxo, como a endoscopia digestiva e a apimetria esofágica? Se você sofre com sintomas frequentes, vale a pena conversar com seu médico sobre a possibilidade de realizar esses exames. Outra dúvida comum: medicamentos podem ajudar? Sim, existem diversos medicamentos que podem aliviar os sintomas do refluxo, desde antiácidos de venda livre até inibidores da bomba de prótons, que reduzem drasticamente a produção de ácido no estômago. Mas lembre-se, mesmo usando medicamentos, as mudanças na dieta e no estilo de vida continuam sendo fundamentais. Você já ouviu falar que o estresse pode piorar o refluxo? Pois é verdade. O estresse pode aumentar a produção de ácido no estômago e alterar a motilidade digestiva. Técnicas de relaxamento como meditação, yoga e respiração profunda podem ser aliadas importantes no controle do refluxo.
E o que dizer do cigarro? Se você ainda fuma, tenho mais um motivo para você parar. O tabagismo também relaxa o esfíncter esofágico inferior e estimula a produção de ácido no estômago. Já notou como a azia piora nos dias em que você fuma mais? Uma curiosidade: você sabia que o refluxo pode causar sintomas que não parecem estar relacionados ao sistema digestivo? Rouquidão matinal, tosse crônica, sensação de bola na garganta e até mesmo problemas dentários podem ser sinais de refluxo, especialmente do refluxo silencioso, que ocorre sem a típica sensação de queimação. Falando em refluxo silencioso, você já ouviu falar dele? Também chamado de laringofaríngeo, esse tipo de refluxo afeta principalmente a garganta e as vias aéreas superiores. Muitas pessoas com esse problema não sentem a queimação típica, mas sofrem com sintomas como pigarro constante, irritação na garganta e problemas respiratórios. Você já reparou se seus sintomas de refluxo pioram em determinadas épocas do ano? Algumas pessoas relatam piora no inverno, talvez devido à tendência de consumirmos alimentos mais pesados e gordurosos nessa estação. Outras notam aumento dos sintomas em períodos de maior estresse, como final de ano ou durante grandes projetos no trabalho. Uma dica valiosa para quem sofre com refluxo noturno: tente não comer nada nas 3 horas antes de dormir. O estômago vazio significa menos chances de refluxo durante o sono. Difícil? Sim, especialmente para quem tem o hábito de jantar tarde ou fazer um lanchinho antes de dormir, mas vale muito a pena experimentar. Você já teve refluxo ao se abaixar para amarrar o sapato ou pegar algo no chão? Isso acontece porque a posição aumenta a pressão abdominal, empurrando o conteúdo do estômago para cima. Uma dica é dobrar os joelhos em vez de curvar a cintura ao se abaixar. E quanto às roupas apertadas? Cintos muito justos, calças com cintura apertada e até mesmo sutiãs podem exercer pressão sobre o abdômen e piorar o refluxo. Você já notou piora dos sintomas ao usar roupas mais justas? Uma pergunta que muitos me fazem: remédios caseiros funcionam para o refluxo? Bem, alguns podem ajudar a aliviar temporariamente os sintomas. Um exemplo é o bicarbonato de sódio diluído em água, que neutraliza o ácido do estômago. Outro é a goma de mascar sem açúcar, que estimula a produção de saliva, que por sua vez ajuda a neutralizar o ácido. Mas lembre-se, esses são apenas paliativos e não substituem um tratamento adequado. Você sabia que algumas ervas podem ajudar a aliviar os sintomas do refluxo? Camomila, gengibre em pequenas quantidades, alcaçuz, não é recomendado para quem tem pressão alta, e marshmallow alteia. São algumas opções que têm propriedades calmantes para o sistema digestivo. Uma dúvida comum: o iogurte é bom ou ruim para o refluxo? Depende. Iogurtes naturais, sem açúcar e com baixo teor de gordura geralmente são bem tolerados e podem até ajudar, graças aos probióticos que melhoram a saúde digestiva. Já iogurtes muito doces, com frutas ácidas ou gordurosos podem piorar os sintomas. E quanto aos exercícios físicos? Eles são importantíssimos para a saúde geral e podem ajudar no controle do refluxo, especialmente por contribuírem para a perda de peso. No entanto, certos exercícios, como aqueles que aumentam muito a pressão abdominal ou que exigem posições invertidas, podem piorar temporariamente os sintomas. Você já notou refluxo durante ou após exercícios físicos? Um conselho valioso: mantenha um diário alimentar. Anote o que come, quando come, se sentiu sintomas de refluxo depois. Com o tempo, você conseguirá identificar padrões e descobrir quais alimentos são seus gatilhos pessoais. Afinal, cada organismo é único, e o que causa refluxo em uma pessoa pode não causar em outra. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e gostaria de fazer uma pergunta importante. Você está disposto a fazer algumas dessas mudanças na sua alimentação e no seu estilo de vida para melhorar sua qualidade de vida? Lembre-se que não é preciso mudar tudo de uma vez. Pequenas mudanças feitas gradualmente podem trazer grandes benefícios. Quero enfatizar que, apesar de termos falado sobre alimentos que você deve evitar, o foco deve estar no que você pode comer. Uma alimentação balanceada, rica em vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis não apenas ajuda a controlar o refluxo, como traz inúmeros benefícios para a sua saúde como um todo. Você sabia que muitas pessoas conseguem controlar completamente o refluxo apenas com mudanças na alimentação e no estilo de vida? Sem precisar de medicamentos contínuos? Isso mesmo, o poder está nas suas mãos, ou melhor, no seu prato. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem de esperança. O refluxo, embora incômodo e às vezes doloroso, é um problema que pode ser controlado.
Com as estratégias certas, você pode retomar o controle da sua saúde digestiva e voltar a desfrutar de refeições prazerosas sem o medo constante da queimação. Antes de nos despedirmos, quero agradecer por ter chegado até aqui. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade sobre saúde digestiva. Se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Agora quero pedir algo especial para quem assistiu até aqui. Deixe nos comentários qual dos 5 alimentos que mencionei é o mais difícil para você evitar. Isso me ajudará a entender melhor as dificuldades que vocês enfrentam e a criar conteúdos ainda mais relevantes. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que sofre com refluxo. Pode ser um verdadeiro presente para essa pessoa. No próximo vídeo, vou falar sobre alimentos que podem ajudar a combater o refluxo. Sim, eles existem. Então fique de olho no canal. O vídeo já deve estar aparecendo na tela para você clicar. Cuide-se bem e até a próxima!